Por isso que Jesus disse: não julgueis, para que não sejam julgados, porque essas coisas, como Paulo disse, só vão ser conhecidas quando Deus abrir os tesouros do coração humano. Aí a gente vai levar sustos extraordinários. Aí eu escrevi uma tese que era antitese. Eu até falei ao meu pai: eu vou escrever uma tese para eles não me ordenarem, papai. Vou convencê-los. De que eu estou muito melhor sem eles. Aí escrevi uma tese: o que Deus sempre fez, faz e fará fora de todas as instituições religiosas. A liberdade de Deus para se revelar a quem quiser, onde quiser, independentemente da informação religiosa ter chegado, independentemente de missionários ou enviados terem ido, independente de qualquer outra coisa, por razões até lógicas. Se a graça e a salvação de Deus dependesse de eu ter a boa vontade de atravessar mares e ter ainda a capacidade de convencer culturas milenares a abandonarem todos os seus mundos e construções antropologicamente enraizadas até as últimas fibras das células deles, para que o cara se tornasse um cristão e então fosse salvo, quem era o grande salvador era o cara que tivesse essa informação e esse poder e essa prerrogativa de transformar essas mentes num passe de mágica, o que é absolutamente louco. Além do que, Jesus veio ao mundo há 2000 anos, mas Cristo é eterno. Jesus é a manifestação do Cristo eterno para nós, para consumo pessoal, judaico, cristão, ocidental e aonde quer que possa chegar. Se chegar com a genuinidade do ensino dele, para facilitação dessa pedagogia que para muitos parece tão abstrata, etérea e difícil, há 2000 anos. Mas ele nunca esteve ausente de toda a realidade humana. Você lê um texto, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 1, Velho Testamento, no capítulo 1, versos 12 e 13, eu creio, ele diz lá o seguinte: porque o meu nome, Deus falando pelo profeta Malaquias, o meu nome é cultuado em todas as etnias da terra. Isso há 2.500 anos atrás. Em todas as etnias da terra o meu nome é conhecido e as pessoas me adoram e louvam o meu nome. Só que o nome não era Yahvé, El, Adonai, nada. O nome de Deus é Eu Sou. O nome de Deus é o que brota dentro do coração. É o que todo mundo sabe. Num certo sentido, não tem gente que não saiba. É a religião que atrapalha esse saber intrínseco e inato, com o qual praticamente todo mundo nasce. São raros e, na maioria das vezes, tem algum tipo de deformidade neural ou dificuldade de natureza psicopatológica muito grave, para o cara fazer um bloqueio daquilo ali. E olha lá, e olhe lá. Você está falando do bloqueio. Eu sempre tive essa sensação. Quando eu escrevi Mentes Perigosas, dos psicopatas, eu nunca achei que fosse... que eles não sejam também criaturas criadas por essa energia maior. E que eu chamo de energia suprema. Eu chamo de energia suprema. Até porque todos nós derivamos desta energia suprema. Todos e tudo. Né? Mas eu acho que, de alguma maneira, é como se fosse um rádio que distancia tanto da fonte, né, que fica incapaz de manter a comunicação. De captar. Exatamente. Perde a frequência. Alguma coisa aconteceu no aparelho, né, agora, que não conecta. O pessoal não crê é que esse aparelho defeituoso, todavia, tem um eu profundo que está para além de todo o aparato defeituoso externo, psicossocial, psicológico, comportamental e tudo mais, que é uma essência impenetrável por mim, por você, por qualquer um outro,
mas que esse em quem todos são sabe quem cada um é e conhece todos os impedimentos, todas as dificuldades, todos os entupimentos, todos os bloqueios. E assim como eu vou, na minha limitação, a essência de um filho, ele com capacidades para além do que o nosso vernáculo consegue definir, penetra nessas entranhas, de modo que é por isso que Jesus disse: não julgueis, para que não sejam julgados, porque essas coisas, como Paulo disse, só vão ser conhecidas quando Deus abrir os tesouros do coração humano. Aí a gente vai levar sustos extraordinários. Eu, por exemplo, olho para a Índia. Está lá 5, 6, 7 mil anos de existência. Jesus veio há 2.000 anos atrás. Esses caras não receberam graça de Deus? Claro que sim. Os chineses que estão lá aos milhões, há tantos anos, não receberam? Claro que sim. As criaturas que viveram antes do grande dilúvio, que hoje é um fenômeno antropologicamente inquestionável, porque mais de 1.500 culturas da Terra contam a mesma história em todos os continentes, e que em média aconteceu há 4.250 anos atrás. Antes de Cristo. Antes de Cristo, né? 4.250 anos atrás, antes de nós. Sim. Pois 2.450 anos antes de Cristo. Por exemplo, acabei de voltar de Göbekli Tepe e Karahan Tepe, na Turquia, e Darakuyu, que são estruturas de 12.000 anos de idade. Portanto, esse mundo teve mais gente, mais história, mais tudo acontecendo antes desse resetting do chamado grande dilúvio, constatável nos mitos, nas culturas e até arqueológica e geologicamente com as marcas dele na Terra inteira, do que de lá para cá. Nós estamos vivendo, por exemplo, mais ou menos só 30% em relação ao que nos precedeu. E o que nos precedeu não aconteceu sem Deus. Sempre foi em Deus, lá, com Deus. E o Cristo eterno sempre se manifestou. O apóstolo Paulo diz, Pedro diz, o Apocalipse diz que o Cordeiro, ou o Cristo eterno, Cordeiro é uma arquetipia que deriva-se da estrutura judaica, cultural judaico-cristã, mas o Cristo eterno foi imolado antes da criação do átomo, do cosmos, de qualquer elemento, de qualquer realidade primal, por mais primitiva que seja. Ele é aquele em quem ele explode. O Big Bang, que é uma teoria apenas, vamos supor, aqui a gente tem, por enquanto, depois pode ser substituída por outro. Seja qual seja a teoria, esse princípio primal é a explosão do Cristo, que cria todas as coisas. Tudo que você vê acontecendo é a explosão do Cristo eterno, que nunca esteve ausente, que está presente em tudo, que visita as pessoas em sonhos, em intuições, em percepções, em sabedorias, em conclusões do amor, em choques, em dores, em sofrimentos, em perplexidades boas ou ruins. Se revela em tudo, fala em tudo. A voz dele é ouvida todo dia na terra inteira, por todo mundo, e fica esse lado ocidental judaico-cristão com essa presunção de pensar no supremacismo perverso deles, de que eles são os donos dessa revelação e quem estiver fora disso está perdido. Aí eu vou morrer dando soco na ponta dessa faca até o fim da minha vida, mas eu sei o que é verdade. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom,
Eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.